A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Graças a Deus, chegamos ao fim de mais uma semana. A nossa sexta-feira aqui é muito mais especial, porque tem esse encontro alegre aqui do Causos e Contos Espíritas. O conto de hoje tem título O Candidato Apressado, e o nosso querido irmão Humberto de Campos nos traz a seguinte história. Tiago, filho de Zebedeu, seguia Jesus assim a uma pequena distância junto às margens do Jordão. E aí surge um jovem proprietário de terras, ele era senhor de terras, mas era um homem muito piedoso, e ele tinha interesse em aderir ao reino do céu. E aí, ele, muito resoluto, avança sobre o apóstolo e pergunta: é verdade ele, o Messias, ele é o portador de uma boa nova? E o seguidor do Nazareno, muito feliz, mostrando muita alegria e com aquele olhar cândido e lúcido, informou feliz: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado, sem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos de um mesmo pai. E aí o jovem, que tinha uma extensa propriedade, pergunta: e a que lema ele obedece? E aí Tiago responde: o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Respondeu sem titubear. E qual a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. E qual programa? Cooperação com o Pai Supremo sob todos os aspectos, em favor do mundo regenerado. E qual que é o objetivo? Felicidade para todas as criaturas. E aí o jovem segue perguntando: que diretrizes estatue para os momentos difíceis? E aí Tiago responde com muita certeza, com muita serenidade: perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa e com absoluta perseverança no bem, até o fim da luta. E espera ele vencer sem um exército e sem armas? O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. E mesmo assim, ele acredita na vitória final? Pergunta mais uma vez aquele jovem proprietário de terras. E Tiago responde pacientemente: sem dúvida, a nossa batalha é da luz contra a sombra, dispensa a competição sangrenta. E que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns? E Tiago responde: extrema fidelidade a Deus num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. O moço rico exibiu então um estranho brilho nos olhos e perguntou, depois de uma pausa ligeira em que ele ficou refletindo: você acredita que eu possa ingressar no círculo do profeta? E Tiago, doce e ingênuo, responde: como não? E o rapaz então passa a falar sobre as suas evidentes ideais, sobre os seus evidentes ideais. Desde muitos anos eu sonho com a renovação. Nossos costumes sofrem decadência. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. O povo está fenecendo como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos.
Enquanto isso, Israel dorme imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. Tiago prestava atenção nos seus argumentos e estava deslumbrado com aquele homem que demonstrava tanto interesse em participar do grupo de Jesus. Nunca tinha visto um entusiasmo tão vibrante num homem tão jovem. E aí ele continua, o Messias Nazareno em tom beatífico, né? Ele estava dizendo já em tom beatífico, o Messias Nazareno é o embaixador da verdade, é indispensável segui-lo com santificação. O templo de Jerusalém é a casa bendita da nossa fé. Entretanto, o luxo desbordante do culto externo, regado a sangue de touros e cabritos, nos obriga a pensar num castigo próximo. Nós temos que cerrar as fileiras com o restaurador. Nossos antepassados estavam esperando por ele. Vamos nos aproximar dele e vamos auxiliar Jesus a executar os planos celestiais. E agora ele ficou ali olhando a fisionomia do filho de Zebedeu e ainda acrescenta, eu não quero mais viver de outro jeito, eu não posso viver em outro clima. Eu vou procurar o Messias e eu vou trabalhar na edificação da terra nova. E aí ele deixa os cestos de uvas que ele estava carregando e grita, eu não vou perder mais tempo, eu vou agora. Né? E aí ele se afasta rapidamente, sem nem que Tiago tivesse a chance de acompanhar os seus passos, de tão rápido que ele saiu dali. E aí Marcos, o evangelista, ele nos descreve esse episódio no capítulo 10, né? E a gente encontra essa narrativa nos versículos 17 e 22. E o rapaz, então, se põe a caminho e chega correndo ao lado de Jesus, ele já chegou até cansado, arfante, e aí ele queria entrar imediatamente no reino dos céus, né? E ele se ajoelha, então, frente a Jesus e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o divino amigo olha para ele sem surpresa. Jesus já nos entende a alma, ou já nos entende o íntimo com muita tranquilidade, né? E aí Jesus pergunta, mas por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E diante daquela insistência daquele candidato, Jesus pergunta quais eram os propósitos que moviam aquele jovem, esclarecendo o rapaz que desde a meninice ele guardava aqueles mandamentos da lei. Ele jamais tinha traído, nunca tinha matado, ele nunca tinha furtado, ele honrava o pai e a mãe em todos os dias da sua vida. E aí, depois desse ligeiro relatório para Jesus, ele pergunta aflito, posso incorporar-me, Senhor, ao reino de Deus? O mestre dá um sorriso e responde, uma coisa te falta, vai, dispõe de tudo que te prende aos interesses da vida material, dando o que te pertence aos necessitados e aos pobres. Terás assim um tesouro no céu. Feito isso, vem e me segue. Foi então que o admirável idealista exibiu uma mudança radical. No momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extremamente pálido, ele então, que tinha chegado correndo, retirou-se quase que na mesma velocidade. Em definitivo, muito triste. Isso está no livro Luz Acima, obra psicografada pelo incansável Chico Xavier. E apoiando o nosso caso de hoje, a gente trouxe aqui o texto do Emmanuel, do capítulo 117 do Fonte Viva, também através de Chico Xavier, como não? O título do texto, Possuímos o que damos. Esse texto ele começa com a frase de Paulo em Atos, no capítulo 20, versículo 35. É mais bem-aventurado dar do que receber. E Emmanuel complementa com a seguinte reflexão. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar bem-aventurança maior que em receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova
pensam na palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar quem ser ajudado. Contudo, é importantíssimo que a gente não se esqueça dos bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirá a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se modifiquem, se multipliquem ao infinito. Será ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que dinheiro de que possas dispor. Dá também o teu interesse afetivo, a tua saúde, a tua alegria, o teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade, da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida futura. Na vida eterna, perdão. Bom, você já pensou se eu entro na sua casa, pego a sua geladeira, ou a sua cama, ou a sua televisão e dou de presente para alguém? Você provavelmente vai me questionar, né? Você não pode dar de presente algo que não era seu. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Eu só posso dar aquilo que é meu. Muitas vezes, meus amigos, nós ainda nos equivocamos com as posses que devemos cultivar. Ou vemos até a abnegação apenas da doação material, quando muitas das vezes a doação é feita até do que nos sobra, né? E talvez nem isso, como nos diz o nosso querido amigo aqui, Humberto de Campos, nesse caso que ele nos relata no livro Luz Acima. Mas nós sabemos... Nós que nos sabemos espíritos imortais, nós que somos espíritas e acreditamos na reencarnação como aprimoramento, é importante que a gente sempre se lembre do nosso patrimônio espiritual. Como Emmanuel nos alerta aqui, em doar a nossa bondade, o nosso perdão, a nossa alegria, a nossa gentileza, né? E a gente tem que buscar, né, a nossa missão interna da gente com a gente mesmo. A gente deve buscar tornar esses valores, essas riquezas cada vez mais robustas em nós, né? Para que a gente partilhe de fato o que é nosso. E se a gente possui o que a gente dá, eu termino aqui o nosso Causos e Contos Espíritas de hoje com uma pergunta. O que será que nós andamos distribuindo por aí, não é mesmo? Um grande beijo, até a próxima sexta-feira. Paz e bem!